Olá, mais um programa Diálogos com Wanderley Nunes e hoje nós iremos tratar sobre aluguel, né? Contrato de aluguel de imóveis. E para isso, nós temos a nossa convidada aqui muito especial, a doutora Ellen de Oliveira, advogada civil e imobiliária. E ela faz parte do escritório aí, o DOB, né? Que é Dias Oliveira e Barbosa, né? Isso. Muito bem, seja bem-vinda mais uma vez. Ela esteve aqui em outro momento, foi muito legal. E acredito que virá em outros momentos ainda, tá certo? Me diga uma coisa, Ellen, primeiro seja bem-vinda mais uma vez, né? E qual a importância da gente tratar hoje sobre aluguel de imóveis? Antes de eu falar sobre isso, eu tenho que agradecer o espaço, né? Sim. Você me proporcionou estar aqui nesse programa de diálogo, sempre fui muito bem tratada, então eu agradeço. E por que a escolha desse tema? Primeiro porque, assim, todos nós ou já passamos pelo aluguel, ou conhecemos alguém que já passou, e a gente pensa que imóvel, o aluguel ele é uma coisa muito simples. Ele parece, mas não necessariamente ele é, porque quantos casos nós já não vimos e já conhecemos de casos que surgiram dúvidas, que surgiram problemas ao longo da locação. Então é importante falar, porque todos nós moramos, nós precisamos de um lugar para morar. Mas nem todos nós temos condições de comprar uma casa, que é a casa própria, ou às vezes até tem, mas não quer, prefere morar num imóvel alugado. E está tudo bem com isso. Mas a gente precisa de segurança, segurança jurídica nas nossas transações. E essa é a importância, quando a gente vai pensar numa relação imobiliária, a gente pensar no contrato. O que é o contrato? Ele, digamos, é aquela máxima do o combinado não sai caro. O contrato ele é uma garantia. Eu espero não precisar utilizar todos os instrumentos, todas aquelas garantias que estão previstas no contrato, porque eu quero que a minha relação com o proprietário do imóvel, falando do lado do inquilino, seja boa, da mesma forma que o proprietário quer alugar, receber o lucro daquilo, não ter problema nenhum com o imóvel. Aí entra uma coisa importante, só para, justamente no caminho que você está aí, quais os pontos, então, que eu, como um locador, eu devo ter cuidado na hora de fazer um contrato de locação? Eu vou alugar um imóvel, quais os cuidados que eu devo ter? Tá. Primeiro, eu tenho que saber qual é o tipo de locação que eu quero. Antes da gente pensar o que eu preciso ter num contrato, eu tenho que entender a minha realidade, o que eu espero daquela relação. Então, é uma locação residencial? É uma locação que vai ser comercial? Essa pessoa vai poder subir local, ou seja, eu estou alugando para uma pessoa e essa pessoa vai poder alugar, nem que seja uma parcela daquele imóvel para um terceiro. Tudo isso vai depender do que eu estou acordando com a pessoa. Eu vou alugar um local com mobília ou sem mobília? Isso faz diferença. Por qual período? Qual o valor? Que taxas estão inclusas? É no condomínio? Não é no condomínio? O IPTU está incluso naqueles encargos ou não? Isso daí é acordado, entendeu? O aluguel, ele é uma relação privada entre pessoas. Ele tem uma legislação própria, que é a lei do inquilinato, tem o Código Civil, e se for uma locação rural, ele tem o Estatuto da Terra. Então, tudo isso ele vai ser personalizado de acordo com as necessidades, e como é uma relação privada, eu tenho uma ampla abrangência para eu acordar com você. Ou seja, eu como locador, aquela história, eu tenho que ter muito cuidado com a tal das letrinhas pequenas, né? Com certeza. Essa questão de eu vou na internet e pego um modelo de contrato, isso daí vai te dar dor de cabeça. Por quê? Porque eu não sei se aquelas cláusulas elas servem para a minha situação e na eventualidade de dar algum problema, eu tenho que contar que eu vou ter a boa vontade da outra parte de resolver aquilo, porque eu não vou estar segura. E o que nós queremos é evitar despesas, evitar conflitos e evitar chegar ao Poder Judiciário. E tudo isso é feito com um bom contrato. Então, qual é o começo de um contrato? É eu delimitar bem as partes, verificar se o nome está todo certo, porque às vezes não está. Então, assim, meu nome é Ellen com 2 L's. Se tem um L só, não sou eu, é outra pessoa. Então, verifique isso. O imóvel, ele está bem caracterizado, com número, rua, CEP, tudo bonitinho. Se ele tiver inscrição imobiliária, tá lá o número da matrícula, eu tenho que contar isso. Eu feito isso, o que eu vou fazer? Vou colocar valor do aluguel, o que está incluso e o que não está incluso, condomínio, IPTU,
como é que vai ficar as questões de consumo, água, energia, porque, via de regra, essa questão de água, energia, consumo é com o inquilino, mas em alguns casos o locador prefere pagar. Então, tudo isso vai ser de acordo com a minha No caso, relação. o valor está incluso no aluguel, né? Exatamente. Ninguém está dando nada para ninguém. Ninguém dá nada para ninguém. Então, tudo isso, eu vou verificar outra coisa. Eu tenho garantia nesse contrato? Que garantias a legislação oferece para gente? Caução, né? Que, ou seja, eu vou dar um valor que pode ser até 3 aluguéis para garantir que se tiver algum dano, se eu não pagar alguma dívida ou alguma multa contratual, já está lá aquele valor para sanar aquilo. E no final, se eu não precisar, o locador vai devolver aquele valor para o inquilino. Eu tenho o fiador, que é ótimo, excelente, né, para as partes do contrato, né, principalmente para o proprietário do imóvel. Mas para o fiador em si, gente, não seja fiador, vai dar dor de cabeça para você. Entendeu? Em que sentido? Se a pessoa não pagar o aluguel, quem vai responder sou eu, fiador. E se a pessoa tiver um patrimônio, por exemplo, eu tenho uma casa, ela é a única casa da pessoa. O inquilino, essa única casa dele, que é bem de família, não vai responder por essa dívida. Mas eu que sou fiador, que só tenho uma casa, que é a casa que eu moro, como eu escolhi ser fiador, a minha casa responde. Ellen, essa coisa aqui você falou de fiador, sim, isso é muito parecido, até fugindo um pouquinho, porque eu quero aproveitar para o público que está vendo aqui, é a questão do cartão de crédito. O pessoal tem um negócio de emprestar cartão de crédito, né? Então, quer dizer, não faça isso. Seu cartão de crédito é seu. Até eu vi numa loja uma vez, a mulher estava lá negociando, e eu estava próximo há muitos anos isso, e ela reclamando da situação, e aí o rapaz perguntou para ela, quem estava atendendo, disse, mas essa dívida não é sua? Ela disse, não, porque eu emprestei meu cartão de crédito para alguém. Aí ele disse, o seu cartão é seu. Cartão de crédito a gente não empresta para ninguém. É a mesma coisa aí do ser fiador. Que até a Bíblia diz que você não seja fiador, que isso é um problema. Você pode perder até a sua cama. Pois é. Se o senhor quiser ser meu fiador, eu aceito de boa vontade. Mas assim, eu não faria o contrário. E tem outras possibilidades, né? Por exemplo, fiança bancária, seguro. Isso é mais relacionado a instituições financeiras. Eu posso fazer também. Em média, isso custa em torno de 1,5 aluguel ao longo do ano, que eu vou pagar para o banco, e se no final das contas eu ficar devendo alguma coisa, o banco, né, vai pagar para o proprietário do imóvel e no final ele vai atrás de mim, porque eu vou ter que pagar a dívida do mesmo jeito. Né? Mas aí é uma segurança maior realmente para quem está emprestando não, né? Quem está alocando o seu imóvel. E aí, tudo isso, gente, tem que constar no contrato. É essencial. E outra coisa, no caso de dar errado, da nossa relação por algum motivo, precisar ter uma rescisão, precisar ter um despejo, coloque no contrato também. Porque assim, como eu falei, eu espero que eu não precise. Mas se eu precisar, tem que estar lá. E isso não vai estar no modelo, isso é de acordo com cada realidade, com cada caso. Doutora Ellen, como é que funciona a questão do calção, né? Porque geralmente a gente fica meio assustado, vai alugar um imóvel, já aconteceu conosco, e quando a gente vai alugar, muitos cobram até 2 meses, está correto isso aí? 2 meses de aluguel, quer dizer, se você é um contrato de 3 mil mensais de alocação, você vai pagar logo de primeira 6 mil, né? E aí vai, dependendo do aluguel. Como é que funciona a questão do calção? A calção, como eu bem falei anteriormente, ela é uma garantia. E ela pode ser no limite de 3 meses do valor do aluguel, entendeu? E aí o que acontece? Até 3 meses Até 3 meses do valor do aluguel. Se eu não quero pagar, eu não posso, aí eu não vou alugar aquele imóvel, né? Porque é a condição da pessoa que está alocando. E aí o que acontece em relação à calção? Esse valor, em tese, que a legislação diz, ele não é como se fosse uma antecipação do aluguel, não. Não é para isso que ele serve. Ele é uma garantia. Inclusive, eu não posso, né, pedir antecipado o valor do aluguel. Ou seja, não, primeiro você vai me pagar aqui e depois eu vou alocar o imóvel para você. Isso é crime, não pode. Você só vai poder no caso de uma alocação por temporada. Então, eu vou com o Airbnb, vou alugar uma semana esse espaço aqui. Aí eles podem me cobrar. Mas locações residenciais não pode, tá? E aí o que acontece na calção?
O locador ele tem que pegar esse valor, depositar numa caderneta do banco, né? E esses valores que vai rendendo, a atualização monetária vai ficar constando lá. E no final do contrato, se não tiver... Mas na conta do locador. Uma conta vinculada, né? Aquele contrato. E aí o que acontece? No caso, realmente, de no final do contrato, até o final do contrato, não ter nenhum óbice, nenhum ônus, nenhuma multa, aí eu vou devolver isso para o locador. Nenhum atraso. Exatamente. Geralmente é os últimos meses do aluguel, né? Ou se no decorrer do contrato eu precisar realmente, olha, o inquilino vai sair, ele deixou dívidas digamos que a energia esteja no nome do proprietário do imóvel. De energia, de condomínio, eu posso sacar aquele valor da caução e satisfazer essa dívida. Pois é, Ellen, mas na prática, o que a gente vê quando nós alugamos, você falou aí de uma conta e tal, não sei se eu entendi bem, mas geralmente essa é a conta do locatário. A gente deposita para o dono do prédio, né? Não, sim. Quer dizer, deposita para ele e é assim que funciona. Deixar isso bem claro para as pessoas. A pessoa ela não vai ter acesso àquele valor da caução. Mas no contrato vai estar dizendo, olha, está na conta tal, no dia tal foi depositado tanto. É isso. E aí nenhuma das partes vai poder mexer nesse valor. Sim, sim. Eles só vão mexer realmente na hipótese do contrato. Entendeu? Mas tem que estar bem especificado no contrato. Exatamente, mas está especificado no contrato. Importante. Na realidade, quando as pessoas acabam fazendo locações que não são através de imobiliária, dificilmente elas têm esse cuidado. Geralmente, a pessoa recebe quase como se fosse uma antecipação ali do aluguel e no final ela devolve. Se eu cobrar 2 meses de caução, como é o seu caso, nos 2 últimos meses a pessoa não teve nenhum dano ao longo desse período, e aí os 2 últimos meses ela não vai pagar. Geralmente é assim que acontece em locações que não são feitas através de imobiliária. Sim, e essa questão aí quando você tem taxas, despesas, quem é que tem a responsabilidade de pagar, por exemplo, IPTU, condomínio e taxas extras? Como é que deve funcionar isso aí, na verdade? Para ficar um negócio legal para ambas as partes. Essa questão ela vai ser especificada no contrato. Mas o que a legislação diz? Via de regra, impostos sobre o imóvel, quem paga é o proprietário do imóvel. Ou seja, IPTU seria do proprietário. Condomínio e contas como energia, água, que são de consumo, vão ficar pelo inquilino. Mas aí tem uma ressalva em relação ao condomínio, porque são as despesas ordinárias, que é aquela do uso de manutenção do prédio. Agora, uma extraordinária, por exemplo, vão ampliar a área comum do condomínio e vão criar uma grande piscina e vão cobrar uma taxa de obra para isso. O inquilino ele não é obrigado a pagar. Quem vai ter que pagar vai ser o proprietário do imóvel, essa taxa excepcional. Por que ele vai ter que pagar essa taxa extra? Porque o inquilino ele vai ficar um determinado período naquele imóvel. E essa taxa que está servindo, ela vai, no final das contas, acabar acrescentando no patrimônio do proprietário, porque é ele que vai ficar com o imóvel, é ele que vai ter o seu imóvel valorizado, então, portanto, ele tem que pagar. Isso daí é o que a legislação diz, mas é plenamente possível das partes convencionarem o contrário, não há problema nenhum em relação a isso. E aí, o que eu recomendo, né, e o que eu faço nos contratos que eu vou redigindo? Eu sempre coloco a questão dessas contas de consumo, água e energia, no nome do inquilino. Por quê? Dá maior segurança para o proprietário, de que se a pessoa deixar alguma dívida, ela que vai se resolver para lá depois. E, ao mesmo tempo, eu estou dando uma segurança também para o inquilino, porque é comum a gente ir em alguns públicos ou ser atendido em algum lugar e precisar de um comprovante de residência no nosso nome. E eu tendo essas contas no meu nome, eu posso. Agora, em relação a condomínio e em relação a IPTU, tem um porém. Porque se eu deixar... se o inquilino deixar essas dívidas, por mais que esteja no contrato que ele é o responsável, quando o condomínio for cobrar e quando a prefeitura for cobrar, ele vai cobrar do proprietário. Porque essa é uma dívida que ela vai aderir ao imóvel, que é o que a gente chama de natureza próprio terreno, ou seja, ela segue a coisa. Quem está com a coisa é que tem, quem é proprietário é que tem essa responsabilidade. E para ser ressarcido, o proprietário vai ter que entrar com um outro processo para pedir esse valor de volta do inquilino. Antes de nós irmos para o intervalo, eu quero deixar no ar aqui uma pergunta.
benfeitorias é direito do inquilino ser reembolsado por reformas que ele realizou no imóvel? Uma pergunta muito boa. Mas já, depois do intervalo. Você sabia que a Jainá é produzida através da polpa do fruto do dendezeiro? Por essa razão, Jainá é a única que pode ser consumida pelo público em geral, por não possuir derivados da proteína do leite da vaca. Jainá, saudabilidade em primeiro lugar. Jaina Alimentos, saudabilidade em primeiro lugar. À venda nos melhores supermercados do Brasil, nos sabores tradicional, sabor da terra e creme de alho. De volta com Diálogos com Vanderlei Nunes, hoje recebendo a advogada Ellen Oliveira, da Adobe Advocacia. E eu deixei uma pergunta no ar aqui para Ellen. As benfeitorias, Ellen, no caso, é direito do inquilino ser reembolsado por reformas que ele realizou no imóvel? Porque, geralmente, eu mesmo cresci ouvindo isso. Fazer uma reforma aqui, mas aí a gente desconta no aluguel. Funciona assim? Depende, mais uma vez, do contrato. O que acontece? A legislação, ela fala que as benfeitorias necessárias são aquelas de manutenção do imóvel. Por exemplo, eu citei, eu acho que no intervalo, a questão de quando há um problema, por exemplo, estourou um cano do imóvel, ou alguma questão em relação ao telhado. Isso daí é uma questão de manutenção do imóvel. Independente de tal ou não aquele inquilino ali, seria necessário fazer aquela reforma. Então, quem vai ser o responsável financeiro por isso vai ser o proprietário do imóvel. Agora, em relação às benfeitorias úteis, o que é uma benfeitoria útil? É aquela coisa. Ele não é necessário, mas eu vou utilizar para melhorar a funcionalidade daquele imóvel. E no caso vai beneficiar, em última instância, o proprietário também, porque vai valorizar a propriedade dele, né? Exatamente. Se eu notifiquei o proprietário antes e ele aceitou que eu fizesse, aí nesse caso, eu posso sim ser ressarcido. Um exemplo aqui, por exemplo. Vou dar um exemplo. Eu tenho um banheiro, eu aluguei um imóvel e lá no banheiro ele não tem box. E aí eu tomo banho e molho tudinho. Um exemplo. Eu posso colocar um box ali. Por quê? Ele vai melhorar a funcionalidade, vai ficar um local mais higiênico, não é necessário, mas é uma coisa que dá um conforto. E quem paga? Exatamente. Quer saber quem paga. Exatamente. Aí, nesse caso, se eu avisei o proprietário, ele concordou, ele vai ter que me ressarcir, né? Se o contrato não falar de coisas diversas. Em relação às benfeitorias necessárias, úteis e... Meu Deus, me fugiu o nome. Mas tem uma benfeitoria que ela é em relação a questões mais luxuosas. É uma questão realmente mais da subjetividade do inquilino. Sim. Então, por exemplo, eu conheço uma moça que ela alugou um local e ela colocou uma jacuzzi no imóvel que ela tinha beleza. alugado. Ela tinha recursos, graças a Deus. E aí, o que acontece? Se for possível de retirar aquela benfeitoria, né, eu vou retirar. Eu, enquanto inquilino, quando eu sair. O proprietário ele não é obrigado a me ressarcir. Entende? E se não for possível retirar ou tiver alguma obra, o proprietário é faculdade dele exigir que eu retire e entregue o imóvel da forma que estava antes ou aceitar que fique lá. Mas aí ele não necessariamente ele vai ter que me ressarcir por isso, porque se eu não avisei ele, se ele não teve esse aval prévio, entende? Sim. Mas, em resumo, tudo isso, apesar da legislação reger, vai depender do contrato. Tem alguns contratos que colocam que todas as benfeitorias, independente da modalidade que for, não serão ressarcidas. Se isso estiver constando no contrato e é uma cláusula válida, aí tudo quem vai arcar é o inquilino. É necessário que isso esteja no contrato, né? Sim. A legislação ela vai reger essa matéria, mas assim, o ideal é que as partes elas regulem isso no contrato e elas podem colocar inclusive de uma forma diversa da legislação, né?
e ter uma segurança maior de como vão tratar a matéria. Então, nós temos 3 tipos de benfeitorias, que são as necessárias, as úteis e as voluptuárias. O que é a benfeitoria necessária? É aquela de manutenção do imóvel, que independente se tivesse ou não aquele inquilino ali, o proprietário teria que fazer. Então, por conta disso, vai ser de responsabilidade do proprietário. Via de regra, tudo aquilo que é estrutural do imóvel e que é necessário para ele cumprir a finalidade dele, por exemplo, a moradia, vai ser de responsabilidade do proprietário. Sim. E o que foge disso, geralmente, vai ser de responsabilidade do inquilino, salvo se o contrato estipular em contrário. E aí, o que seria essa benfeitoria útil, por exemplo? É aquela benfeitoria que ela não é necessária, ela não é imprescindível, mas ela vai melhorar a funcionalidade daquele imóvel. É a questão de colocar mudar, tirar a lajota e colocar um porcelanato ou outra coisa. Mas... ou, por exemplo... a jacuzzi. Essa questão aí eu já colocaria mais como uma voluptuária. Ele é um luxo meu. Eu, enquanto inquilino, tenho esse gosto. Compreendi. Exatamente. Sim. E gosto, por exemplo, eu posso colocar um... entendi. A útil está dizendo que serve para o imóvel. Exatamente. E que é algo que é imprescindível no caso. Exatamente. E essa última Não, aí? a útil, ela é aquela que ela vai melhorar a funcionalidade e a necessária é que é imprescindível para o imóvel. Ah, tá. Verdade. A necessária, a útil... E a voluptuária. A voluptuária, ela está muito relacionada ao gosto pessoal realmente do inquilino. Então, eu não preciso ter uma jacuzzi, mas eu posso querer colocar uma jacuzzi. Eu não preciso, eu recebi o imóvel numa tinta assim bem clarinha, em um tom pastel, mas eu quero colocar um vermelho. Cheguei lá, uma coisa totalmente fora do padrão. Tudo bem, isso é um gosto meu. E aí, no caso, isso estando no contrato, antes, que essas questões, eu, como o dono, proprietário, eu posso dizer assim, não, você vai colocar no contrato, aquilo que você mudar, que for nessa categoria aí, né? Você, quando sair, você leva. Ou vai voltar para como estava antes. Ou se você pintou a parede, era pastel, você pintou de vermelho, você coloca o pastel de novo antes de ir embora. Justamente, ele pode exigir isso. Até porque, via de regra, o inquilino ele tem que devolver o imóvel da forma que ele recebeu. Então, as outras questões de ressarcimento, eles vão variar muito no sentido assim, eu notifiquei o proprietário concordou com isso, entendeu? Isso é uma coisa. Se ele fizer isso e falar, não, ele quer, ele pode me ressarcir, porque no final vai ficar para ele. Sim. Mas se não, se é uma coisa que eu fiz da minha cabeça, sem respaldo nenhum, aí ele não é obrigado a me ressarcir. Tá certo. Muito bem. Então, falando agora sobre prazo de contrato. Né? O que acontece quando o contrato vence e o inquilino teima em continuar no imóvel? Tá, o que acontece? Isso não é necessariamente ruim, porque assim, geralmente a pessoa que ela está alocando o imóvel, ela quer continuar alocando para outras pessoas e receber o valor do aluguel. A grande questão a lei do inquilinato, o próprio nome já diz, ela é muito voltada para a proteção do inquilino, que é a parte mais vulnerável ali. E aí o que acontece? Quando eu tenho um contrato vigente, que ele fala assim, olha, vai ser de, 24 meses, 2 anos, esse contrato. Eu, enquanto proprietário, não posso simplesmente falar assim, olha, inquilino, eu quero que você saia do imóvel. Não, o contrato está valendo, ele tem que ser cumprido. Agora, a partir do momento que eu deixei aquele contrato vencer, ele passou assim, olha, 24 meses e 1 dia, eu não fiz outro contrato, eu não fiz um aditamento, não fiz nada. Esse contrato, ele passa, ele deixa de ser um contrato por prazo determinado e passa a ser um contrato por prazo indeterminado. E como é assim, contrato indeterminado, no momento que o proprietário falar assim, olha, eu quero que você saia do meu imóvel, você vai sair. Ele vai ter que te notificar com 30 dias de antecedência, mas ele tem esse direito de, a qualquer momento, te tirar de lá. Sim, o contrato venceu. Exatamente. O proprietário tem o direito. Exatamente. Se não for renovado... Tá certo, isso é importante. Essa questão de se o inquilino sair da propriedade antes de vencer o contrato, como é que fica? Tá. Via de regra, nesses casos,
A lei do inquilinato, o que ela regula? Que o inquilino ele vai pagar uma multa proporcional, né, ao período que ele deixou de ficar naquele imóvel. Então, um exemplo. Eu tenho um contrato de 24 meses, mas eu fiquei 12 meses no imóvel e depois não quis mais ficar. O inquilino ele vai ter que pagar uma multa para o proprietário relativo a esses 12 meses que ele Geralmente, deixou. quanto essa multa? Pois é. Qual a porcentagem legal para se cobrar? A legislação não especifica uma porcentagem, aí eu vou para o contrato. Entendeu? Inclusive, se o proprietário do imóvel quiser que não haja multa nenhuma, que baixe a notificação, ele pode abrir mão. É uma faculdade dele. E se ele quiser receber a multa, ele vai estipular no contrato um valor que geralmente, na prática, eu vejo que fica em torno de 20% ali dos valores que eles tinham a receber se o contrato fosse 100% adimplente. Ah, tem uma exceção. Qual é a exceção que a legislação traz pra gente? Se, por exemplo, eu trabalho num local e por uma circunstância de trabalho, o meu patrão me coloca para trabalhar numa outra localidade. Como é uma relação de trabalho, eu não estou me mudando porque eu quero, é porque eu preciso e eu tenho direito fundamental ao trabalho. A legislação, nesse caso, ela vai dar uma ressalva. Ela fala assim, olha, comprovado que a pessoa vai precisar mudar por motivo de trabalho e ela notificando com 30 dias de antecedência ao proprietário do imóvel, ela vai se eximir de qualquer dívida. De qualquer multa. É a única hipótese legal. Fora isso, é só se o proprietário for bonzinho e abrir mão mesmo. Pois é, eu tenho muitas perguntas aqui, mas que o tempo não vai dar. Mas tem uma aqui que é importantíssima. Inadimplência. Traduzindo, deixou de pagar. Caloteiro. Tá certo. O que acontece se o inquilino atrasar o pagamento do aluguel? E quem é que fica responsável se ele deixar dívidas, né, no imóvel? Tá. O que acontece? Primeiro, gente, não coloque qualquer pessoa para ficar no imóvel de vocês. Vocês têm que fazer uma análise mínima de crédito antes, né? Assim, não é obrigatório, mas é desejável e é recomendável. Inclusive você falou, eu estava falando para mim em off aí, essas questões que são necessárias de se observar. Achei interessante, se você puder citar um pouquinho essas questões, são importantíssimas. Tá. Para o nosso telespectador poder realmente já ter essa base, essa análise daquilo que ele precisa fazer para não ter prejuízo. Né? O que eu faço em situações como essa? Eu, enquanto advogado, eu tenho acesso a sistemas que vocês não vão ter, mas eu vou ser bem objetivo. Como é que eu posso saber se a pessoa ela é um risco para mim ou não? Primeiro eu vou saber se ela tem uma renda certa, né? Óbvio. Eu vou pedir, por exemplo, o comprovante de renda dela. E aí o que acontece? Eu vou olhar, é um valor pequeno que eu pago, por exemplo, para o Serasa, mas ele me mostra o score da pessoa e ele me mostra se a pessoa está negativada. Então isso é uma coisa importante, porque se eu vejo que aquela pessoa tem dívidas anteriores, a possibilidade dela ficar inadimplente comigo é grande. Outra coisa, lá, vou citar no estado do Pará, que é onde a gente mora. Lá no PJE eu posso colocar assim, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ou TJPA. Consultas públicas, e aí eu coloco o nome completo da pessoa ou coloco o CPF dela. Lá vai me aparecer os processos que existem contra aquela pessoa e eu vou saber sobre o que é aqueles processos. Veja, eu não vou ter acesso à integralidade do processo, mas eu vou saber quem são as partes e se é uma ação de cobrança, se é uma ação de execução fiscal, coisas nesse sentido. Então eu já tenho uma base para saber se aquela pessoa me oferece um risco ou não de inadimplência. Então, é muito bom consultar isso. Sim, sim. Nós temos... Sim, diga. Desculpa. Em relação à responsabilidade, respondendo a pergunta pela questão, o contrato de aluguel, ele é um título executivo extrajudicial. O que isso significa? Significa que se eu ficar inadimplente, quando o proprietário ele quiser me cobrar, ele não vai ter que passar por um processo prévio em que o juiz vai reconhecer a existência da dívida. Não. Ele já vai entrar direto com o processo de execução, me cobrando. E aí o juiz vai intimar a pessoa, olha, pague. E se eu não quiser ir através do Poder Judiciário, eu posso fazer um protesto, né, que é através do cartório. Ou seja, isso traz uma facilidade.
E veja, isso independe de se ter ou não duas testemunhas assinando o contrato. Porque, via de regra, qualquer contrato que tenha a assinatura de duas testemunhas, ele vai ser um título executivo extrajudicial, ou seja, ele tem menos formalidades para ser executado. Mas o contrato imobiliário, independente dessas assinaturas ou não, ele vai ter. Agora, o que eu recomendo de cuidado? Gente, as pessoas estão muito acostumadas a assinar só o final, só a última página. Rubriquem, tanto o locador quanto o inquilino, rubriquem todas as páginas do contrato. Por quê? Porque assim você prova que aquele documento ele não foi fraudado, que não foi acrescentado lá uma página no meio. Não, porque está a assinatura em todos. Então eu tenho como mostrar que é um documento íntegro e ele me dá uma segurança maior. E por favor, todos leiam. Leiam. Todos leiam o conteúdo lá do contrato. Né? Vocês estão vendo a importância. Tenho mais uma questão, especialmente em relação a quando tem imobiliária. Muitas imobiliárias, elas colocam algo no sentido de cláusula arbitral. O que é a cláusula arbitral? Ela é falando assim, olha, se a gente tiver um conflito entre a gente não vai procurar o Poder Judiciário. A partir do momento que eu assinar essa cláusula, eu não vou poder procurar o Poder Judiciário. Então, o que eu vou procurar? Eu vou procurar um árbitro que eu, independente de eu ter recurso ou não, eu vou ter que pegar do meu bolso e eu vou ter que pagar para esse árbitro para que ele julgue, né, aquela questão. É muito mais rápido? Mas também é mais custoso. Então, dependendo do imóvel que você está alugando, das suas condições financeiras, talvez não faça sentido para você, né, assinar uma cláusula dessa, porque ele vai efetivamente diminuir a sua chance de defesa. Você não vai poder procurar um juiz, entende? Então, isso é importante. E outra coisa... Mediante isso, o que faço? Mediante isso, peça a exclusão. Porque o contrato, as partes elas têm essa liberalidade de escolher o que elas vão colocar ali. Não é um contrato que ele é impositivo, não é uma relação de consumo, que é um contrato preparado, prévio. Não. Ele é um contrato que supostamente eu tenho uma certa igualdade entre as partes e que elas estão acordando próprio para aquela situação. E contrato, via de regra, ele não tem que ser complexo, ele não tem que ser de uma forma que eu não entenda. Se eu não entender alguma coisa, provavelmente alguma coisa ali está errada. Porque ele tem que ser simples, no sentido de que qualquer pessoa, uma pessoa média, consiga entender. O contrato bom é esse, é um contrato sucinto, é um contrato que regula o que ele tem que regular e que todo mundo consegue entender. Ok. Doutora Ellen, eu queria falar mais com você aqui, esse bate-papo está muito legal, mas o tempo está se esgotando. Uhum. Temos aí menos de 2 minutos. Mas eu tenho perguntas aqui que eu não posso deixar de fazer. Né? Primeiro, e aí a gente vai responder rapidinho por causa do tempo. O locatário, nós estamos vendo, inclusive, que nós estamos próximos aí, ano que vem, né? Eu acho que vamos ter a COP30, né? Sim. E aí estão até dando essa força para que as pessoas que têm imóveis possam alugar. Uhum. Né? As propagandas já estão surgindo aí. Mas no caso, alguém que é locatário pode locar o seu... Sublocar o seu imóvel? Pode, desde que isso seja autorizado no contrato. Se não tiver constando no contrato, não pode. Se eu não pedir autorização e a pessoa aceitou de uma forma escrita, me deu uma autorização escrita, não pode. Por quê? Porque se eu fizer isso, ainda tem um detalhe, né? Porque eu estou me responsabilizando pelo que aquela pessoa está fazendo. Porque o meu contrato é com o proprietário do imóvel. Essa pessoa que está sublocando, ela não tem um contato direto com o proprietário do imóvel. Ela tem contato comigo. Né? E aí o que acontece? Né? Numa situação como essa, você tem que ter muito cuidado, porque se você não tiver essa autorização, se o seu contrato não permitir e eu fizer isso, o proprietário vai poder rescindir aquele contrato e entrar com uma ação de despejo contra mim. Então é bem perigoso. Sempre olhe o contrato e sempre tenha respaldo nas coisas que você faz. O contrato é garantia. Outra coisa, visão da COP30. Uhum. Eu posso cobrar em moeda estrangeira, dólar, euro, ou aluguel? Jamais. Você está no Brasil, você vai usar o real, e é isso que a legislação diz. Você não pode atrelar o valor do contrato, do aluguel, à moeda estrangeira. Você não pode atrelar ele ao salário mínimo, não. Você vai cobrar um valor de acordo com o valor de mercado no real, que é a moeda brasileira. Ok, muito bem.
Nós conversamos aqui com a doutora Ellen Oliveira, advogada civil e imobiliária da Adobe Advocacia. Doutora Ellen, como é que a gente lhe encontra? Você me encontra no Instagram, que é @EllenOliveira_ADV. Você me encontra também no Instagram do Dobe, que é o escritório da qual eu sou sócia, que é dobe.advocacia. E também você me encontra no número que vai ficar abaixo, que é 981775123. DDD 91, tá? Tá certo. Ellen, muito obrigado. É um prazer ter você aqui conosco, ok? Eu que agradeço. Mais um programa Diálogos com Wanderley Nunes. Grande abraço.